Vamos lá, galera. Vamos lá, estudo da termodinâmica. E lembrando que a termodinâmica, ela tem como objetivo, galera, o estudo da transformação de calor em trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de duas interpretações, tá? A primeira é a interpretação da pressão de um gás e a segunda é a interpretação da temperatura de um gás. E para isso nós vamos considerar aqui um sistema fechado. Vamos imaginar que isso aqui seja uma secção, tá, de um pneu comum de automóvel. E esses pontinhos aqui vermelhos em alta velocidade são as partículas de um gás que está dentro desse pneu. Então o que nós vamos analisar? Primeiramente, nós vamos analisar como é que se dá a pressão de um gás dentro desse pneu. A gente sabe que quando nós queremos o chamado calibrar o pneu, o que é que nós fazemos? Nós, através de uma válvula, injetamos dentro desse pneu uma quantidade a mais de um gás. Então o que é que vai acontecer? Note só, quando nós temos o pneu sem calibrar, eu percebo que ele tem várias partículas ou moléculas de um gás, tá? Elas estão em movimento, se chocando então com as paredes desse recipiente. Esse choque dessas partículas com a parede do recipiente vai gerar a chamada pressão. Mas quando o pneu está descalibrado, o que é que acontece? Através da válvula, nós injetamos mais partículas aí dentro. Ao injetar mais partículas, é claro que a quantidade de partículas vai aumentar, os choques ali dentro também vai aumentar, e o que nós temos? Nós temos aí o chamado aumento da pressão do pneu. E aí nós fazemos aquela regulagem da pressão, né? E aí quantas libras? 30 libras, 28, 32, através do aparelho que injeta então aí o ar no pneu. A pressão do gás vai depender do número de partículas. É o que acontece quando você injeta mais ar lá dentro. No entanto, tem um detalhe. Qual o melhor horário para você calibrar o pneu da sua moto, do seu carro? Qual o melhor horário? O melhor horário é pela manhã. Agora, por que isso? Porque, galerinha, a pressão do gás ela vai aumentar com o aumento da velocidade das partículas desse gás. E como é que eu faço essas partículas aumentar sua velocidade de choque ali dentro? Aumentando a temperatura. Simplesmente por isso. Então, o melhor horário para você calibrar seu pneu é pela manhã, porque a temperatura do gás que está ali dentro é uma temperatura ambiente, uma temperatura mais baixa. Então, você pode levar seu veículo, você vai calibrar ali o pneu, injetar mais aí uma quantidade de partículas e ele vai ficar na pressão ideal. Aí depois, quando ele estiver rodando pela rodovia, né? Ali a pista, ali o asfalto quente, a temperatura desse gás vai aumentar. Então isso quer dizer que a pressão ali dentro também vai aumentar. Porque a pressão vai depender de dois fatores. Vai depender, primeiro, do número de partículas que você vai injetar ali e vai depender também do aumento da velocidade das partículas, que está diretamente relacionado com o aumento da temperatura dos pneus. Em resumo, o melhor horário para você calibrar o pneu do seu carro será pela manhã. Beleza? Agora, galera, matematicamente, isso pode ser escrito da seguinte forma. Olha só. A pressão do gás dentro de um recipiente, que pode ser o pneu ou outro recipiente qualquer, pode ser dado como sendo 2/3 da energia cinética de translação média das partículas sobre o volume. Essa aqui é a expressão, tá, que vai me dar a pressão, tá, de um gás dentro de um recipiente. Beleza? Ficou claro isso? E o que dizer, então, da temperatura? Olha só, vamos fazer agora uma análise da temperatura do gás dentro desse mesmo recipiente aqui, que é o pneu. Vamos continuar fazendo aí uma análise com o pneu, tá? Então, nesse caso, a gente percebe aqui o seguinte. A temperatura de um gás é diretamente proporcional à energia média de translação das partículas. Isso nos faz recordar, tá, do seguinte, veja só, a pressão é 2/3
A pressão será igual a 2/3 da energia cinética média de translação das partículas sobre o volume. Só que eu também recordo da equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Se eu relacionar a equação da pressão com a equação de Clapeyron, a gente vai ter o seguinte, note só. Se eu pegar esse V, jogar para o lado de cá, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. PV, ó, o V passa para cá, é igual a 2/3 da energia cinética. Mas note que PV é igual a nRT. Então, se eu pegar nRT e substituir aqui, vai ficar assim, ó. nRT. Esse T, lembre-se que é a temperatura, galera. A temperatura da escala Kelvin. Se eu quero saber agora a temperatura, que é, né, o estudo aqui no caso, eu vou pegar o NR, vou lançar para o outro lado, ele vai passar a dividir, então eu vou ter que a temperatura vai ser igual a 2/3, tá, da energia cinética média de translação das partículas sobre NR. Pronto. Então, essa aqui vai ser a equação, tá, que vai me ajudar a calcular a temperatura de um gás dentro de um recipiente. A temperatura, ela vai ser diretamente proporcional, tá, à energia cinética média de translação das partículas e vai ser inversamente proporcional ao número de mols vezes R. Beleza, galerinha? Agora, vamos analisar aqui uma situação para saber se você entendeu aqui a situação. A gente aprendeu aqui que a pressão de um gás vai depender aqui de duas coisas, tá? Vai depender do número de partículas que vai ser injetada dentro do recipiente fechado e vai depender também do aumento da velocidade que está associado ali ao aumento da temperatura. Mas, veja a situação. Eu tenho aqui dois balões, tá? Dois balões aqui. Em qual dos dois balões a pressão é maior? No amarelo ou no vermelho? Certamente você vai dizer, se os balões são iguais, se eles são feitos com os mesmos materiais, tá? A pressão vai ser maior nesse balão aqui. Por que vai ser maior nesse balão aqui, no balão vermelho? Porque aqui dentro nós vamos ter mais o quê? Nós vamos ter um número maior de partículas de ar que estão aqui dentro. Se nós vamos ter um número maior de partículas aqui, a pressão vai ser maior. Então, por isso que o balão ele tem um volume maior. Certo? Porque justamente a pressão interna lá é maior. As partículas dentro ali estão se chocando de um lado para o outro e ele aí se expande. Mas eu vou perguntar para você, e se eu levar agora esse balão lá para fora? Se eu colocar ele no sol, o sol vai aumentar a temperatura das partículas aqui dentro. Aumentando a temperatura das partículas, o choque delas com a parede do recipiente vai aumentar. Com isso, a pressão também vai o quê? Vai aumentar. O que é que eu vou ver o balão fazer? Vou ver o balão aumentar um pouco do seu volume. Percebe? Esse é o detalhe. A pressão vai depender desses dois pontos. Se eu quiser agora saber a temperatura, né, é só relacionar Clapeyron com a equação da pressão e eu vou obter aqui essa equação, que é a equação da temperatura de um gás. Mas, galerinha, o gás, ele também vai ter a chamada energia interna. E como é que nós podemos calcular a energia interna de um gás? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos calcular a energia interna de um gás preso em um dado recipiente. Vamos lá?